dia. Nós estamos nesta manhã maravilhosa, diante de tanta coisa bonita que Deus tem proporcionado nas nossas vidas. Nós estamos aqui para falarmos um pouco sobre o projeto Dependência Química. Estamos para entrevistar um dos alunos que já está concluindo seu tratamento. Nós nos encontramos no sítio, no Instituto Terapêutico Betuel, e eu queria nesta manhã estar passando para vocês aí que estão nos acompanhando, que têm visto o que Deus tem feito não só nas nossas vidas, como também na vida daqueles que estão sendo restaurados das drogas, que tem sido um desafio, que é algo que Deus tem gerado em nosso coração, um desejo ardente de contribuir, de ajudar. E nessa manhã eu queria conversar com o Rafael, que está conosco. Bom dia, né? É um prazer estar participando desse projeto, é um prazer ter encontrado verdadeiramente uma felicidade que é em Jesus, dentro dessa casa, uma casa que Deus ele se faz presente, né? Que a personalidade, ela, desde o momento que você entra, ela tem sido modificada pela presença do Espírito Santo e pela presença do nosso pastor também. É muito gratificante você poder estar do lado, você poder aprender e poder sonhar novos sonhos, que o ser humano ele sempre tem que estar crescendo, e nessa busca, nessa luta a gente tem se superado e tem buscado vencer e aprender junto com o nosso pastor que sempre nos ajuda, nos confronta, quer o nosso melhor, quer o nosso crescimento e nos apoia a continuarmos fazendo a obra de Deus, que é gratificante a todos os seres humanos. Bom, Rafael, diante da realidade, eu sei que às vezes é difícil relembrar os momentos difíceis que você teve lá fora, mas eu queria que você passasse para o público que está hoje nos assistindo, qual era o tipo de droga que você usava e em que estágio você chegou através do consumo da droga antes de chegar no projeto. Ok. Geralmente, pastor, a gente vê a situação em que a pessoa ela começa a se envolver com a bebida, o cigarro, e depois vem a maconha e as drogas mais pesadas. No meu caso, a primeira droga no caso que eu usei foi o álcool. Após o álcool foi a cocaína. E foi a droga onde eu me acomodei, onde a droga que eu fiquei, a droga que destruiu a minha vida, destruiu a minha família, destruiu durante algum tempo, não mais hoje, mas os meus sonhos, né? Então eu gostava, eu sentia prazer em ser usuário de cocaína, eu sentia prazer, eu gostava. Para mim, eu não tinha outras obrigações financeiras a não ser a de receber o meu salário e usar droga e ir pra noite. Eu me sentia, no começo, me sentia muito fortalecido quando eu usava droga e ia pro estádio, por exemplo. E aquilo dentro de mim nunca despertou um desejo de outras drogas. Apesar de eu já ter usado maconha, já ter usado uma única vez um psicotrópico, mas a droga onde me desenvolveu, e foi a primeira, por incrível que pareça, que eu experimentei, foi a cocaína, e que me levou a um estágio de depravação, né? Eu não conseguia mais concluir os meus compromissos, eu não conseguia mais olhar na cara do meu filho, eu não conseguia mais, muitas vezes, pastor, eu acordava de manhã às 7 horas da manhã, acordava não, né? Estava às 7 horas da manhã dentro de casa, num dia de semana, e tinha que acordar meu filho para ir para o colégio. Eu não conseguia deixar ele, eu não conseguia sair a pé, nem de carro e nem de moto, porque eu estava me tremendo. Eu suava, então eu tinha vergonha de sair. E eu não tinha condições de deixar meu filho no colégio, eu não tinha condições de deixar minha esposa no trabalho, e nem tinha condições muito menos de trabalhar. Então era uma situação muito complicada. Minha mãe não conseguia ver aquilo, porque ela fez um investimento muito alto, ela acreditou muito. Eu, como filho único até então, o filho mais velho, né? Então ela acreditou muito que eu pudesse ser um amigo para ela, acreditou muito que eu pudesse ser uma pessoa que caminharia junto nos sonhos, nos crescimentos profissionais, na vida em família.
E a droga ela foi destruindo tudo isso. Então eu cheguei na casa onde eu já não tinha mais muito endividado. Tinha algumas dívidas de droga, mas as minhas maiores dívidas eram prestações, dívidas pessoais, né? Coisas que eu me arcava, mas não conseguia pagar. E era muita dívida, né? E eu venho, graças a Deus, já consegui reaver algumas situações, mas eu saí numa situação onde eu não tinha mais. Se eu continuasse, eu morreria talvez, ou talvez eu não morri, primeiro pela misericórdia de Deus, mas eu cresci num ambiente que eu usava droga, todos eram meus amigos há 10 anos, os que vendiam. Então, quando eu comecei em torcida organizada, eu já conhecia eles com 12, 13, 14 anos. E eles foram crescendo, se desenvolvendo nesse mundo do tráfico. Então, para mim, ficaria mais fácil. Eu cheguei, pastor, a dever R$2.000 a um traficante na minha rua. Mas eu me sentia seguro, fortalecido. Eu me sentia seguro. Primeiro, ele se sentia seguro em mim porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde eu teria como pagar. Graças a Deus eu sempre trabalhei. E eu me sentia seguro por conhecer ele há muito tempo. Então, eu numa dívida de R$1.000, R$1.000 e tantos, eu sempre ficava tranquilo naquela situação. Graças a Deus eu consegui pagar. E coincidentemente eu recebi a notícia esses dias que ele foi assassinado, né? Mudando assim um pouco hoje, um momento esse momento aqui, Rafael. Hoje, quando você chegou na casa, você chegou em uma situação de perca total. É verdade. Digamos, fundo do poço. Com certeza. O que foi que você viu de positivo hoje dentro do projeto do Instituto Terapêutico Beto-El? Eu creio, pastor, que Deus ele me colocou aqui, né? Eu já tinha passado por uma outra casa. Aparentemente tinha tido um bom tratamento aos olhos humanos, aos olhos das pessoas que faziam naquela casa. Eu era um exemplo para alguns alunos, algumas pessoas que lá se tratavam, mas eu não queria, pastor, deixar de ir para as minhas festas, eu não queria deixar de ir para o meu estádio, eu queria deixar de usar droga, era fato, mas eu queria continuar bebendo, eu queria continuar usando, saindo, Curtindo a vida com liberdade. vivendo a mesma vida. E Uma liberdade que não era liberdade. Que não era liberdade. Eu sempre tive uma restrição muito grande com se submeter a determinada espiritualidade. Acreditava que Deus era Deus e que Jesus era Jesus. Mas eu não tinha encontrado ainda nas casas, pastor, a verdadeira essência do que nós viemos ser criados, né? Eu não tinha. E quando meu pai entrou em contato para que eu viesse para cá, ele perguntou: Rafael, você quer conhecer lá evangélico? Eu disse: não, pastor, não, pai, vamos e vamos deixar Deus fazer. E eu vou confessar uma coisa, eu vim, pastor, eu dizia para minha esposa, né? Ela dizia: você não precisa ir, você consegue ir aqui. Só que eu não conseguia, eu conseguia passar 2 dias sem usar droga e depois eu passava 4 dias usando. Não fora de casa, mas usava dentro de casa. E Deus ele foi trabalhando na minha vida. A atenção, né, pastor, da liderança da casa influencia muito no tratamento de uma pessoa, sabe? Quando a liderança ela se preocupa, a liderança tem preocupação em fazer com que aquela pessoa reconheça os seus erros, reconheça a sua falta de caráter, que a droga ela vai tirando, não que uma pessoa seja mau caráter, mas a droga ela vai cobrindo todo aquele sentimento de honestidade, de família que você não tem. Então a liderança ela faz com que a gente tenha isso. Eu sinto na presença de Deus e aqui eu aceitei Jesus, nessa casa mudou a minha história, né? Mudou verdadeiramente a minha história. Hoje eu me sinto mais seguro, hoje eu me sinto mais à vontade de conversar com as pessoas. Perdão ter ele Pode ficar à vontade. atrapalhado nesse momento, mas as suas expectativas hoje, você está no final do seu tratamento, Isso.
Quais são os seus objetivos hoje, futuro? Porque você vai agora passar por um terceiro e último estágio, que podemos dizer que seria uma reinserção de volta à sociedade, para que você possa reconquistar aquilo que você perdeu, que é algo chamado confiança. É verdade. E como é que você vê hoje essa situação de ter que sair, de ter, quais são os seus objetivos, se ainda há temores no seu coração, e o que é que você pensa sobre essa realidade hoje, você saber que está cumprindo seu tratamento com louvor, foi em períodos difíceis, mas que você passou por essas etapas. Como é que você vê toda essa situação agora? É interessante, né? Porque hoje a gente vê que quando uma pessoa termina o tratamento, ou vai terminar, ela pensa em sair, ela pensa em recuperar financeiramente, né? Se recuperar e trabalhar e reconstruir sua família. Mas eu vejo, pastor, que é um momento também de que verdadeiramente hoje eu sinto que o Espírito Santo ele preenche a minha vida. Eu sinto que hoje as minhas atitudes elas não são mais minhas. E eu sinto um desejo no meu coração, né? Sinto um desejo no meu coração de poder fazer parte, de poder colaborar de alguma forma. E eu tenho alguns sonhos, né? De ajudar uma obra social, de fazer parte. Não por medo de sair, porque as visitas que a gente tem aqui, uma vez por mês, elas têm me mostrado que é possível viver no mundo sem ser do mundo. Viver no mundo pregando e sendo convicto da fé que você tem. Pregando, não com palavras, mas o seu testemunho, ele desperta o interesse em outras pessoas do que verdadeiramente Jesus pode fazer na vida do ser humano. Eu queria, para nós encerrarmos esse pequeno momento, o que você tem a dizer, qual a mensagem você tem a passar hoje, dentro da realidade que você vivenciou, dentro da realidade que você se encontra hoje, consciente que é um adicto, mas recuperado na pessoa de Jesus Cristo. O que você tem a dizer para esses jovens que talvez estejam agora nos ouvindo, assistindo esse vídeo? O que você tem a passar de mensagem para eles? Pastor, eu entendo como um adicto, né, buscando todo dia a recuperação e renovo espiritual, que as pessoas que podem estar assistindo nesse momento podem ter problemas dentro de casa, podem ser o próprio problema, né, podem ter esse próprio problema de dependência química em você. Que você busque, que você compreenda, que você assuma a responsabilidade e seja firme em entender que você não tem forças, que nós só não conseguimos, que nós precisamos de um tempo para nós. Nós precisamos, quando queremos nos recuperar, sair um pouco do foco, né, e nos voltarmos para Deus. Precisamos entregar a vida ao Senhor. Precisamos ter convicção de que a nossa família só vai estar bem se nós estivermos bem. Porque é interessante, pastor, você consegue desestruturar toda uma família, parentes próximos e parentes distantes. Então esse é o momento de você deixar a sua família viver, de você deixar a sua família dormir um pouco mais sossegado e você passar um tempo se tratando, buscando ao Senhor, reaprendendo a ter valores sociais, valores morais, valores espirituais, e deixar Deus falar o seu coração, irmão. Eu creio que ninguém quer uma vida dessa. E muitas vezes nós queremos parar de usar droga e não temos força. Aconteceu muito comigo, eu não queria. Mas quando eu tinha dinheiro na mão, eu não conseguia, era mais forte do que eu, era algo mais forte do que eu. Então, irmão, você que passa por esse problema, mãe, pai, não critique, não recrimine o seu filho. Dê a mão, busque um projeto, busque vir conhecer essa casa terapêutica Betuel. Né? Busque saber, busque você também se tratar, principalmente os familiares, para que vocês possam passar por um tratamento junto com o seu filho que está numa casa de recuperação. E que dentro dessa casa de recuperação esse seu filho desperte um interesse pela obra, desperte um interesse por ajudar outras pessoas. Porque o que nós fazemos, pastor, depois que o adicto ele só consegue realmente ficar bem se ele estiver ligado com Deus, estiver ligado a algo que fez muito mal a ele durante um tempo e hoje ele consegue ajudar outras pessoas. Então serve de exemplo, você que aí tem medo de assumir a sua dependência química, a família que não conhece uma casa de recuperação,
É um lugar muito abençoado, é um lugar onde vocês deviam conhecer, deviam buscar saber como funciona, como as pessoas trabalham. Eu acho que o Ministério Betuel ele tem uma participação e ele vai ter uma participação muito grande nessa parte de dependência química e tratamento de caráter. Que bom, Rafael. Fico feliz por esse momento. Eu que agradeço. Que Deus abençoe e eu acredito que nós teremos motivo de muita alegria com a sua pessoa.